Boa noite, jovens. Estamos no ar com mais um Melhor da Noite e hoje vamos bater um papo aqui com a professora Joseleide. Boa noite, Joseleide. Boa noite, cara. É Joseleide mesmo, né? Joseleide. Na minha cabeça era Joseneide, acredita? Era com N. Não, Joseneide é minha irmã. Nós somos a maior confusão, esses dois nomes, né? Só muda uma letrinha no nome, o sobrenome é tudo igual. Ela é professora que nem eu, só que ela é da área de enfermagem e eu sou da área de biologia. E aí, todas Joses, né? E nós nos parecemos muito também, então... Mas existe a Joseneide e a Josileide. Eu sou a Leide, ela é a Neide. Pois é, eu ia dizer, o apelido chama de Jose as duas. Então, na rua a gente se chama de Josi, né? Todas as colegas nos chamam de Josi. Mas em casa a gente tem o nosso próprio codinome. Aí me chamam de Josi e ela de Neide. Mas na rua é tudo Josi. E ainda tem outras Joses, né? Nós somos 5 irmãs, tudo é Josi. 5 irmãs? Todas somos Josi. Agora eu fiquei curioso. Então é a Josileide, a Joseneide, a Josimeire, a Joseane e a Joseni. Na rua todo mundo é Josi. Meu Deus do céu. Alguém foi homenageado aí com esse Josi? Sim, minha avó que homenageou todo mundo da família com as netas. Realmente o pessoal gostava de fazer a junção de nomes, né? Então, eu sou o resultado do José, que é meu pai, e Zuleide, né? Minha mãe é Zuleide, então ficou Joseleide. E as demais foram homenagearam outros antepassados também. Eu tenho um rapaz que ele faz stand-up, que ele fala que a mãe dele faz essas junções. O nome dele é Josenildo. E o irmão dele é o Josenilton. Ela também gostava desse José, ela queria sair botando nomes. Na minha família, todo mundo pegou o José do meu pai, né? Todo mundo tem o José do meu pai. Então o José veio do José. Todos os irmãos têm o José. O meu nome era para ser Joaquim. Era o sonho do meu avô, meu nome ser Joaquim, a mãe tirou esse Caio não sei de onde. É bonito, Joaquim. Para combinar com a Cláudia dela, ela botou. Sim. Você é amiga da mãe, né? Sim. Claro, colega lá da UEMA, né? Somos colegas da UEMA, fomos colegas do Thales, né? Ela trabalhava no Thales também. E aí nós temos uma larga história de vida juntas na educação. Coisa, né? Todo professor aqui se conheceu em algum momento. Em algum momento a gente se cruzou. Uma reunião pedagógica, numa sala de aula, né? Um sendo professor do filho do outro, mas enfim. Então quase que eu fui teu aluno. Você deu aula no Thales quanto tempo? Desde quando? Eu dei aula no Thales de 2004 até 2012. Quase que eu fui teu aluno. Tu foste aluno lá quando? Não fui aluno do Thales. Tu iria, né? Na época, é porque eu sou muito zangado. As pessoas dizem que eu sou um pouco ignorante. Não, detalhe. E eu estava num período muito estressado. Fui obrigado a emagrecer, que eu estava muito gordo. Para eu chegar nesse corpinho aqui, demorou. E a mãe, uma vez, chegou até o Nerval, ele falou, Cláudia, não bota. O Caio é muito zangado. No dia que eu chamar a atenção, ele vai me responder e eu vou ficar sem graça e vou ter que botar logo ele para fora. Então, não bota. A mãe preferiu não. Me deixou mesmo onde eu estava. Mas acabei sendo aluno do professor Nerval, né? Saudoso Nerval. No Caxiense. Ele foi um professor de Química. Sim, Nerval foi uma grande perda para a educação de Caxias. É um grande exemplo. Para mim, é um ícone. E foi assim, onde eu mais aprendi educação foi com o Nerval. Tenho muita saudade do nosso amigo Nerval. Ele tinha amor mesmo, né, pela educação. E o Thales, não sei como está hoje. Acredito que sim, porque tem toda a equipe de professores. Mas assim, ele liderava a direção com pulso firme, que era necessário. E com muito preparo. Com muita dedicação. Né? Muito amor, muita dedicação, muita competência. Né? Realmente. E hoje o Thales, eu continuo lá dentro de certa forma, mesmo não dando aula mais lá, mas a gente desenvolve os projetos dos alunos da UEMA lá, de vez em quando a gente está junto com o pessoal do Thales. E continua o mesmo padrão. Graças a Deus, né? Graças ao esforço da equipe, grande parte da equipe continua lá. E as pessoas, ele ensinou a gente a vestir a camisa do Thales, né? Os professores vestiam a camisa e vestem, e os alunos também. Então, isso faz com que a
a qualidade do ensino, o preparo desses professores, dessa equipe, faz com que a comunidade adote a escola como sendo uma boa escola. Então, é meio que é recíproco, né? A comunidade espera aquilo do Tales e o Tales responde, a comunidade espera e o Tales responde. Então, isso faz com que a escola só ganhe, né? E continue com o mesmo padrão, né? Que tinha quando ele era vivo. O Tales batia escola particular aqui em aprovação em vestibular. Eu lembro que teve períodos, teve anos que foi aprovação recorde. Em vários cursos, era curso, e assim, nota altíssima no Enem, muitas aprovações na federal. Então isso é bom, porque mostra que o ensino público pode funcionar sim. Basta ter a dedicação. Agora eu não vou culpar professor, não vou culpar diretor, mas quando a gente vê aquela força de vontade, dá sim. E é um conjunto, né? É um conjunto. É como eu falei ainda há pouco. São os professores, são os alunos que vestem a camisa e é a comunidade que identifica a escola, que espera da escola, que cobra. Então, é um conjunto, né? Se a comunidade participasse mais, cobrando mais, esperando mais de todas as escolas públicas, talvez a gente tivesse muitos Tales aqui em Caxias, né? Pois é, justamente. Você sempre teve essa veia, assim, para ser professora, esse chamado para a sala de aula? Olha, eu queria ser cientista, né? Quando eu era criança, eu queria ser cientista. Qualquer coisa que fosse para o lado de pesquisar, de inventar coisas, né? Eu tive uma infância muito rica, interior, junto com bicho, correndo, me arranhando em árvore, caindo. A infância raiz. A infância raiz, exatamente. Coisa difícil da gente ver hoje, da gente fazer com que os nossos filhos vivenciem hoje. Justamente. Mas aí eu vim para... me criei até um certo ponto no interior, meus pais eram agricultores, né? E aí vim estudar já com 8 anos de idade, aqui em Caxias. Daí a gente começou a vivenciar o mundo acadêmico, né? E aí eu queria ser cientista. Assisti aqueles filmes da NASA, tal, na década de 90, então achava fantástico, né? Mas assim, não passava nada de universidade na minha cabeça. E uma vez, uma amiga minha, que a gente jogava vôlei na rua, ela falou assim, vamos jogar lá na UEMA, que tinha uma quadra de esporte na UEMA. Não sei se vocês chegaram a ver essa quadra, né? Que hoje é onde ficam os laboratórios de biologia. E aí eu fui com ela era aluna da UEMA, do curso de letras. E aí eu falei, vamos jogar lá na UEMA. E aí ela me levou para uma sala de aula, para assistir aula com ela, da professora Erlinda. Eu sempre falo isso para a professora Erlinda. A primeira professora minha na UEMA foi a Erlinda. A primeira aula que eu assisti na UEMA foi dela. E aí aquilo começou a despertar a coisa de ir para a universidade e tal, nessa época. Mas aí eu queria alguma coisa que parecesse com a minha realidade. Então, minha primeira opção foi agronomia. Queria fazer agronomia. Aí eu prestei vestibular para São Luís, que aqui em Caxias não tinha agronomia. E aí eu não consegui passar, né? Eu fiz um curso de contabilidade naquela época, porque eu estagiava no Banco do Nordeste e o banco me cobrava que eu fizesse um curso técnico. Né? Para eu ser estagiária, eu tinha. Mas era aquele ensino médio? Era, ensino médio. O ensino médio técnico em contabilidade. Isso. O ensino médio, nessa época, aqui em Caxias, a gente tinha 3 opções. Ou você fazia o científico, que ele preparava para você ir para a universidade. Você fazia a contabilidade, que era você tinha o nível técnico em contabilidade, ou você fazia o magistério. Então, para eu atender às exigências do banco, onde eu estagiava, eu tinha que fazer contabilidade. Então, eu não me preparei, né? Eu fiz o primeiro ano com todas as disciplinas normais que nós temos hoje. Quando eu entrei no segundo ano, eu tinha que aprender as disciplinas específicas de contabilidade. Então, não tive física, não tive biologia, não tive química. A matemática era só aquela matemática financeira de regra de 3. Né? Então, nada que me preparasse para fazer vestibular. E aí, eu fui fazer o vestibular mesmo assim, quando terminei o ensino médio. E aí, eu não consegui passar para São Luís, concorridíssimo, né? Então, daí, eu resolvi, no ano seguinte, estudar lá em São Luís, para eu me preparar para o vestibular. Fui fazer cursinho. Os cursinhos daqui ainda eram poucos, às vezes não tinha o ano inteiro.
né? As pessoas só faziam cursinho 3 meses antes do vestibular, porque aí enchia e aí tinha como se manter. Antes disso, ninguém fazia muita questão de passar o ano estudando para o vestibular. E aí eu fui morar na casa da minha tia lá para fazer o cursinho. E aí um professor de biologia foi que me falou assim, você quer fazer o quê? Eu, agronomia. Por que você não faz biologia na UEMA? Por que você não faz não sei o quê, na UFMA e tal? E aí foi me dando as dicas. Aí eu gostava muito da aula dele e resolvi fazer biologia. E aí, quando eu prestei o vestibular, eu fiz biologia para cá, para Caxias, porque tinha aqui em Caxias, né? Ou licenciatura ou... Licenciatura. A gente ainda tem só licenciatura. É só licenciatura. Eu pensei que biologia aqui tinha o... Bacharelado. Não, nós só temos os cursos de licenciatura nas diversas áreas. Além dos 11 cursos de licenciatura, a gente só tem 2 bacharelados, que é medicina e enfermagem. São os únicos bacharelados que nós temos ainda hoje. Na época, nós tínhamos 7, 8 cursos de licenciatura, quando eu entrei, né? E já tinha enfermagem, medicina abriu depois. E aí eu me encontrei dentro das ciências biológicas. Teve um momento que eu fiz vestibular para a UFP, fiz para medicina veterinária, porque o sonho do meu pai era ter um médico na família, né? E aí, para atender, mesmo fazendo biologia aqui, eu prestei vestibular para medicina veterinária lá na UF e passei. Ainda passei 1 ano cursando os 2. Cansativo. Corria para Teresina de manhã, ficava lá até 3 horas da tarde, voltava, começava a aula aqui 4 horas na UEMA, e eu ficava até 10 horas da noite na UEMA. Tinha dia que não dava para almoçar, tem dia que só dava para engolir alguma coisa, né, lanchar alguma coisa. E aí, foi nessa época que eu decidi que eu queria ser professora, porque eu fiquei pesando. Será que vale a pena os 2 cursos? Né? Eu já estava no 4º período de biologia e estava começando lá. Tinha 2 períodos só de medicina veterinária. E aí eu fiquei pesando. Será que dá para conciliar 2 coisas? Será que eu consigo, né, me formar bem nas 2 coisas? E aí eu resolvi que eu ia investir mesmo era em ser professora. E aí eu comecei a fazer coisas que me levassem para esse caminho, né? Eu sou muito tímida, eu morro de medo de câmera, eu morro de medo de plateia, né? Mas a gente vai se acostumando com o tempo. E aí eu era muito tímida, nossa, para apresentar seminário, eu não conseguia pensar no que eu estava falando e tal. Eu fui dizendo isso para os meus alunos. E que a gente tem que exercitar e vencendo os medos, né? E vencendo as limitações. E aí eu comecei a me dedicar nisso, né, de vencer minhas limitações, me jogava, me botava para fazer coisa mesmo, que eu tinha medo, mas eu ia fazer porque eu queria aprender. E aí eu fui descobrindo a veia de professora, né? Fui criando essa veia de professora durante a minha formação. E, assim, a gente vê que mas hoje em dia o pessoal a gente vê muita gente se afastando da área, não quero ser professor. Mas, assim, antes, muita gente fazia mesmo por amor a sala de aula. Sim, eu tiro, por exemplo, a mãe. Só que ela foi cansando com o tempo. Até entrevistei aqui a professora Josiane, que ela está aposentada. Ela falou, Caio, vai ficando cansativo, não a sala de aula em si, mas todo o entorno, né, da sala de aula. Elaborar prova, corrigir prova, fazer isso e tal. E, realmente, é um pouco cansativo. O professor exige uma paciência... acho que é toda profissão, né? Você tem que se você investir tempo, dedicação e você vê resultado, você se sente realizado. Se você não vê resultado do seu trabalho, aí é mais difícil de você gostar. Vai desmotivando. Você não vê resultado, você não se sente realizado, né? Assim como as outras profissões, professor, você tem que ver isso. Tem que ter isso, tem que ter esse resultado, né? Eu conseguia muito ver isso lá no Tales, né? Eu acompanhava o aluno durante 3 anos e o aluno, como você mesmo diz, o aluno passava no vestibular. Nossa, a gente ficava feliz. No ano seguinte, a gente criava mais coisa para botar o aluno para fazer mais coisa, para formar melhor o aluno. Quando eu fiquei só na UEMA, passei no concurso da UEMA, me exigia dedicação exclusiva, então eu tive que exonerar do Tales. E aí, no início, eu não conseguia ver esse resultado, né? Porque você pega o aluno já no final do curso, minhas disciplinas são do final do curso, o aluno já vem com toda a bagagem, quando chega para ti, ou ele já é bom, já está pronto para sair, né?
nos últimos períodos, no 7º e no 8º período, ou então ele chega com muitos problemas que não consegue mais resolver com uma disciplina, né? E aí eu fiquei assim, me sentindo, nossa, eu não devia ter saído do ensino médio. Foi um choque. Passou isso na minha cabeça, assim, durante determinado tempo, passou isso. Eu ficava, meu Deus, o que eu estou fazendo? Não estou conseguindo. Mas isso, no primeiro ano, até o primeiro ano, 1 ano e meio, quando a gente começou a ver o resultado do nosso trabalho, começou a trazer os alunos, montei o laboratório, continuei... comecei a ficar com o aluno mais tempo, né, porque exige mais tempo do aluno quando ele se envolve com pesquisa. Aí a gente foi vendo os resultados. Hoje eu consigo ver mais resultado do que eu via no Tales, né, na UEMA. E também é por você ter pego uma escola modelo. O Tales sempre foi uma escola modelo. Talvez, não sei se já trabalhou em escolas que tinham alunos mais complicados, aquelas velhas escolas que o professor, eita, vou dar aula aqui, tem uma galerinha um pouco mais barra pesada. Bem no início da minha carreira, eu peguei umas escolas, eu já fui assim, do pior, se é que eu posso dizer isso, ao melhor, né? O Tales é uma escola super organizada, o professor chega e ele vai dar aula, ele não tem que se preocupar com coisas burocráticas e outros afazeres. Mas eu já dei aula em escolas do ensino fundamental, na zona rural, já dei aula no noturno, no EJA, realmente... E principalmente é uma diferença, porque você vê alunos com outras realidades, alunos que já chegam, principalmente de noite. Quem estuda à noite geralmente está trabalhando de dia e tal. Tem uma galerinha que vai mesmo porque está sendo forçada aí. Então você vê a diferença, né? E assim, nessa época, como a gente vai ganhando e eu acho que vai aumentando, né? Quando a gente se envolve mesmo com a educação, com aquilo que a gente faz, como eu te falei, como a gente vê o resultado, você vai se apaixonando cada vez mais e vai entendendo mais como que é a dinâmica, né? Como é que as peças se mexem no tabuleiro. E na época que eu era menos experiente, eu via assim desse ponto de vista, não quer nada com a vida, né? Eu vou fazer a minha parte, quem quiser que faça a sua. Hoje a gente consegue entender de uma outra forma, né? Se você fizer o mínimo que tenha resultado para aquele cidadão, você está contribuindo para que ele melhore a realidade dele, né? E assim, aquele que chega, que aparentemente não quer nada com a vida, que é aquele aluno problema, ele é cercado de tanta coisa que o levou para desenvolver aquela barreira, né? Aquela defesa. E a escola ela pode fazer muito por essa pessoa, né? O professor ele pode fazer muito por essa pessoa. A gente vai só segurar um pouquinho esse assunto, que a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos já com mais Melhor da Noite. Não sai daí. Estamos de volta com o segundo bloco do seu Melhor da Noite, recebendo hoje aqui a professora Joseleide. A gente estava falando sobre como todo meio que o aluno vive vai impactar ele na sala de aula. Eu, por ser professor numa instituição particular aqui em Caxias, a gente percebe que são N problemas e ele já vem com a sobrecarga muito grande. Hoje em dia, eu quero te fazer uma pergunta aqui, saber o que você acha sobre isso, as polêmicas vindo. Hoje em dia a gente vê muitos alunos reclamando na internet sobre me passam muita coisa para estudar, eu tenho muita coisa para fazer. Sendo que é só isso que eles têm para fazer. A gente pega a realidade desses alunos e pega a realidade do aluno que tem que trabalhar o dia todo e de noite ainda tem que se virar e ir para a sala de aula. Aí, o que você acha dessa turminha que está achando que está sobrecarregada demais? É complicado. É muito estímulo hoje para o aluno. Muito estímulo. Muito mais do que para a minha época, para a sua época até. Né? E assim, nós temos cada vez desenvolvido uma cultura mais forte nesses jovens do resultado efêmero, né? Eu quero fazer isso agora porque eu quero ter um resultado agora. Então, é muito complicado hoje educar. Eu acho que é mais complicado do que na época que meus pais me educaram, na época que sua mãe lhe educou.
porque a gente tem isso do jovem querer ter o resultado amanhã, de querer fazer aquilo que dá mais prazer para ele. São muito imediatistas, né? Exatamente, é o imediatismo em todo o nosso entorno, né? A gente, em todo o sistema que rege a nossa sociedade hoje, a gente tem muito isso do imediatismo. Eu acho que essa reclamação do jovem, né, que tem muito, que não falta nada, é por conta disso, do imediatismo, do prazer imediato, dele querer não ter trabalho, não se esforçar, né? Então, e a gente sabe que quando a gente amadurece um pouco mais, ele vai entender isso, né? O jovem de hoje ele vai entender isso quando ele estiver mais adulto, que para você ter alguma coisa, isso exige compromisso, né, da sua parte. Exige esforço. Exatamente. O esforço, eu gostava de usar sempre a palavra sacrifício. E hoje eu não uso mais a palavra sacrifício. Eu uso a palavra compromisso. Você tem que se compromissar com você mesmo, com aquilo que você quer, com o seu sonho, né? Então, o jovem ele não conseguiu entender isso. Eu acredito, porque isso é uma coisa que eu carrego comigo e eu vivo dizendo para os meus alunos todo dia. Olha, eu só sou professora porque eu tenho muita fé no ser humano. Quando eu perder a fé no ser humano, eu deixo essa profissão e mudo, né? E é isso que me move todo dia. A gente passa por N dificuldades. Agora mesmo você está falando do período, né? Aquele pandemia. Que trabalha e tem o período remoto, né? Sim. Então, são N coisas assim que exige que você tenha resiliência para você continuar acreditando que a educação vai dar certo, que o seu trabalho vai ter consequências boas, né, para você e para o seu entorno. Então, o jovem ele vai aprender isso em determinado momento, né? Se ele conseguir sair dessa caixinha que o cerca, se ele conseguir amadurecer na vida, ele vai entender isso. Ele vai agradecer os professores dele hoje que puxam a orelha deles. Né? A minha experiência em sala de aula me diz isso. Por mais que o aluno reclame do professor, né? Tem alguns alunos meus por aqui também. Né? A dona Catarina ali. Reclame do professor e xingue o professor. É verdade que ela dava trabalho na sala de aula? Não, a Catarina não dava trabalho, não. Sei. Eu tenho outros que me davam muito mais trabalho aqueles inesquecíveis. Sim, é o que marca, né? Aqueles que você nunca esquece. Mas aí, quando você olha para eles, inclusive para esses inesquecíveis hoje, quando você olha e vê que eles estão bem colocados, viraram gente. Que eles são pessoas responsáveis, a gente se enche de orgulho e nada paga esse orgulho. Sim. Dinheiro nenhum paga isso, né? Então, eu acho que acreditar na educação é acreditar no potencial do ser humano, e esse potencial, para mim, é infinito. Eu acho que hoje eu tento educar outros educadores, né? Então, a mensagem que eu principalmente passo para eles é essa. Eu acredito que os meus alunos eles conseguem fazer qualquer coisa que eles queiram, que o ser humano ele consegue superar qualquer limitação, desde que ele queira. Sim. E que ele coloque isso como alvo e que ele trabalhe em prol disso. Não é assim, eu coloquei meu alvo aqui, agora eu vou trabalhar para ali. Aí você não vai conseguir chegar a nada. Não tem foco. Mas se você colocar na sua cabeça que vai chegar na NASA, que vai ser presidente do Brasil e trabalhar para isso, você consegue. A gente vê muito disso, porque hoje em dia até a facilidade para você ter acesso à informação é muito fácil. Imagina, no meu tempo, eu tinha que esperar aqueles caras irem vender aquela enciclopédia Barça. A Barça. Pra gente comprar, às vezes não podia comprar e se juntava, não, compra uma parte, outro compra outra parte. Para fazer uma pesquisa, para fazer um trabalho era uma luta. A informação é o estímulo, né? A quantidade de estímulo de informação. E existe uma diferença. Esse é o grande papel do professor ainda hoje. Mas tem tanta informação, por que precisa de professor? Né? É a mesma coisa da gente perguntar assim, por que se precisa de pai? Né? Não querendo dizer que o professor tem que ser seu pai, mas o professor ele é um formador. Sim. Né? O papel principal dele é passar a informação de forma que ele forme. Então, basicamente tudo passa por um professor. Exatamente. Então, esse é o grande diferencial. Né? Aquele professor que acha que o papel dele é informar, ele não tem muita utilidade hoje, comparando com a época da Barça, né? Uhum. Naquela época, talvez ele tivesse grande importância, né? Porque as informações eram escassas e tudo mais. Mas hoje, o professor que só informa, que não forma,
realmente ele não tem muita importância. Você usou os termos perfeitos, o professor que só informa e não forma. Porque a gente vê muito isso. Inclusive, alunos que hoje em dia eles são meros repetidores. Eles não têm uma opinião própria sobre aquilo. Eles repetem trechos não leem nenhum livro todo, eles repetem trechos convenientes de determinados livros ou coisas que eles pegam na internet e acham que aquilo ali faz deles uma pessoa culta. A gente tem muito disso. É a coisa do efêmero, né? Do rápido, do imediato. A gente tem muito isso, mas que se você tentar desenvolver uma discussão mais aprofundada, eles começam a ficar irritados. Eu chamo dos militantes. Os militantes são muito assim. Não tem argumentos, então eles se defendem de outra forma, né? Vão ofender, vão falar algumas coisas. E detalhe, eles não argumentam e viram para você e falam assim: ah, tu não tem argumento para falar comigo. Mas eu estou esperando. Porque eu sou expert em discussão em Facebook. Aí discuti com Caxias quase todo. Um abraço, meus amigos. Saudade de discutir com você no Facebook. Infelizmente, eu estou muito ocupado ganhando dinheiro. Mas se eu pudesse, eu estava discutindo com vocês, viu? Mas realmente, até o pessoal pergunta: Caio, tu nunca mais fica... Gente, eu não tenho mais tempo para isso. Não dá mais. Antes era divertido, eu tinha tempo livre. Seja bem-vindo. Era tempo livre. Seja bem-vindo à vida de adulto. A minha diversão... era tirar onda com a cara do povo. Era muito bom. Eu ia testar a paciência de uma pessoa, ficava até de madrugada na mesma discussão. Eu não, gente. Eu tenho um menino para sustentar. Um menino gordo, que come muito. Um menino para sustentar, não dá mais não. É isso aí. E voltando à questão dos alunos, você vem percebendo uma mudança no perfil dos alunos ao longo desses anos que você está aí na sala de aula? Sim. A gente percebe a mudança gradativa. Aquele aluno que conseguia aprender com o meu método há 10 anos atrás, eu não consigo mais usar o mesmo método e ter o mesmo resultado hoje. Com raríssimas exceções, né? Tem algumas turmas que são uma bênção, assim. Você chega e de qualquer forma eles aprendem. Mas essa é a importância da gente estar... para a educação não é muito usado esse termo, mas eu gosto de usar esse termo porque eu trabalho com o meio ambiente. Então, reciclar os seus pensamentos. É pegar aquilo que não faz... o termo ideal mesmo. Não é muito usado na educação, tem gente que não gosta, né? Porque diz que se recicla lixo, mas lixo, para mim, não é lixo. Lixo é algo que não está sendo usado naquele momento, que você tem que transformar em outra coisa. Sim. Então, é um resíduo que você pode reutilizar. Justamente. Então, você pode fazer a mesma coisa com o pensamento. Sim. Quando você trata assim, né? Então, você precisa reciclar a sua prática, o seu pensamento. Você não o que dá certo com a turma, você não consegue ter o mesmo resultado com outra turma. Então, essa coisa de dar aula, apesar de você dar a mesma disciplina durante 10, 20 anos, se você dá da mesma forma, eu não consigo, pelo menos, né? Eu não consigo nem dar no semestre da mesma forma que no semestre seguinte, de uma forma, e no semestre seguinte da mesma forma. Porque são turmas diferentes, são alunos diferentes, são perfis diferentes, e eu não fico satisfeita porque eu não aprendo mais também. Eu gosto de fazer diferente porque daí eu aprendo mais também. Justamente, você vai criando novas técnicas, desenvolvendo novas estratégias para aplicar o seu conteúdo e aquilo ali lhe dá uma experiência. Pegando o gancho da questão que você falou, que o pessoal não gosta, o termo reciclar, mas se seu pensamento ficar parado, ele vai ficar inutilizado e vai ser comparado a lixo, que ninguém vai mais querer, ele vai ser descartado. Você tem que realmente pegar esse pensamento e reciclar, transformar em algo novo. Eu gosto de usar o termo adaptar. Sim. Ser professor, você tem que se adaptar a diferentes alunos, a diferentes situações. Que professor passa por cada um, eu tenho certeza que você já deve ter passado por umas. Você tem dia que chega em casa e diz assim, eu não quero mais essa vida para mim, não. E é aquilo que eu estou te dizendo, né? Se você não entende que aquilo que você está fazendo é importante, não vê o resultado e não acredita nesse potencial infinito que o ser humano tem de se transformar, de se adaptar, aí no outro dia você amanhece do mesmo jeito. Então, no outro dia a gente já dormiu, já amanhece cheio de esperança e vamos lá que vai dar certo, né? já esfriou a cabeça, já vieram outros pensamentos. Não, a gente passa por muitas situações muito complicadas. Eu imagino. Você é professora do curso de Biologia da UEMA, né? Sim.
O curso de biologia, eu conheço alguns, até meu amigo Alisson Micael, um abraço. Acho que ele estava, não sei se ele já estava no mestrado, se não me engano, está no mestrado. E o Alisson, famoso por eu quero emprego. Tudo é a frase dele, eu quero emprego. O Alisson foi meu aluno desde o ensino médio, lá no Tales. Ele também foi no Tales, né? O Alisson é um aluno que eu lembro, daqueles alunos que a gente lembra a vida inteira. Mas agora ele é professor, né? Sim. Eu sempre digo para ele assim, meu filho, quem tem com quem me paga não me deve nada. Agora ele está sentindo na pele. Agora ele é professor, agora ele virou gente, E sempre foi um aluno muito responsável. Na UEMA ele sempre foi um aluno responsável, sempre fez iniciação científica, sempre se virou, viajou, se formou muito bem no curso de biologia, tanto que agora ele está no mestrado. O pessoal até dizia, rapaz, o currículo do Alisson é tão bom, não sei porque ele não tem emprego. O pessoal ficava brincando por isso, porque ele fazia realmente muitos cursos, ele se preparou bastante mesmo. E eu vejo isso dos alunos de biologia. Quando eu estudava na UEMA, o pessoal zangava, porque diz, o pessoal de biologia e o pessoal de letras são privilegiados, são os únicos que têm as coisas. Mas a gente vê, é toda uma organização. Se você tem professores dedicados, quem vai atrás das coisas, letras sempre teve isso. A professora Josiane montou uma biblioteca só para o curso de letras. E vocês conseguiram laboratório e outras formas, né, de pesquisas e tudo mais, e de ajudar os alunos. Eu acho que biologia deve ser campeã em pesquisas lá, né, na UEMA. É o curso de biologia de Caxias, é uma referência para a UEMA como um todo, né, na questão de produção de conhecimento. A gente tem uma equipe que pesquisa muito, que forma muita gente, que fica em Caxias, mas que sai de Caxias principalmente, né? Como é um curso de licenciatura que prepara você para ser professor, mas também, como a gente tem um aparato de laboratórios que serve de suporte para o curso, é possível que o aluno da licenciatura também se envolva com pesquisa, que se prepare para fazer uma prova de mestrado, de doutorado. Então, a gente tem aí, nossos ex-alunos estão no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas tem muita gente fora do Brasil, já fazendo seu doutorado, sanduíche e tal. E começou a desenvolver pesquisa aqui, começou a se alfabetizar na pesquisa aqui em Caxias. Os laboratórios têm uma grande, uma grande quantidade de equipamentos que são bem caros, mas que principalmente só existem aqui em Caxias, dentro da UEMA como um todo. Então, isso tudo é resultado de muita persistência, dedicação e trabalho de muita gente que faz isso. Pois foram professores que se dedicaram, né? Quando você vê que a pessoa se envolve mesmo com o curso, isso é compromisso. Que aí você consegue realmente muitas coisas. Aí eu vejo o pessoal reclama, mas bota os professores de vocês também para ir atrás das coisas. A UEMA como um todo, a UEMA de Caxias e a UEMA como um todo. Nos últimos anos, cresceu muito a quantidade a qualificação do professor, né? Na época que eu era aluna, para te ter uma ideia, tinha um professor mestre no Sesc UEMA. Hoje, a maioria dos professores de todos os cursos são doutores. Sim. Né? A maioria. E não é só na UEMA de Caxias, não. Na UEMA, como um todo, né, tem muitos doutores. Lógico que a gente não pode comparar ainda como uma USP, né, uma FRJ, que tem um número significativo. Né? Não tem mais especialista, não tem mais graduado dando aula nessas universidades. Mas, assim, em termos de... Comparando com os últimos 20 anos... A gente tem um quadro assim privilegiadíssimo. Olha, eu vou comparar com o curso de letras, que a primeira leva que teve essas parcerias para fazer o doutorado, eu acho que foram uns 7 a 9 professores de uma lapada que foram fazer. Aí teve o professor Eliseu, a professora Joseane, professor Antônio Luiz, professor, acho que é Raimundo Luiz também, é o nome dele. E vários outros foram fazer. A mãe, eu briguei com ela na época porque ela não foi. Ela disse, não, tu e teu irmão estão muito novos. Minha senhora vai fazer seu doutorado. E ela ficou aquele medo. Porque realmente o doutorado é puxado. Você já fez seu doutorado, você sabe como é, né? Sim. Não, exige muito, né, gente? Exige muito. Para quem é mãe, para quem é... Né? Para a mulher, um pouquinho mais do que para o homem. Né? Fez seu doutorado onde? Eu fiz em São Paulo, na USP. São Paulo. E tu já tinha um filho pequeno, não já? Eu tinha 2 filhos quando eu comecei. É porque a moça é um pouquinho mais... Hoje ela está com...
com 13 anos, a minha filha mais velha e o mais novo tem 10. Quando eu comecei, ela tinha 5 anos e o João Marcelo tinha 2 anos. Olha aí. Filho. Aí eu passava de 3, 4 meses em São Paulo, direto. Gente. Quando eu chegava aqui, o meu menor não conseguia me reconhecer. Era um sacrilégio assim, para mim. Né? Foi difícil. Se eu não tivesse todo um suporte da família, do pai deles e tal, me apoiando, eu não tinha conseguido, não. Mas eu entendo o fato da Cláudia não ir. Não, mas o pequeno eram os teus, 5 e 2 anos. A primeira vez que eu fui, eu já estava na UEMA quando os professores foram. Eu já estava na UEMA, isso foi em 2008. 2007 para 2008, eu terminei o ensino médio em 2006. Então eu já estava na UEMA. E meu Deus do céu, meu irmão, se eu tivesse 20 anos... Não, se eu tivesse 20 e poucos anos... Não, eu tinha 18 realmente, meu irmão tinha 8. Então, mas já estava grande. Isso é uma idade mas muito tinha uma perigosa. pessoa, mas ficava uma pessoa para cuidar. Aí agora eu falei para ela, vá fazer. Isso é uma idade terrível, né? Não, mas até que eu sempre eu não sei o que é pior, assim, se é o 18 ou o 18. Para a mãe deixar a criança com 2 anos ou para a mãe deixar outro com 16, 17 anos. Não, mas até que eu fui tranquilo. Para você ter ideia, eu fui beber na frente da minha mãe, eu tinha 27 anos. Te juro. É uma raridade tinha 27 hoje. anos. Eu era a pessoa que eu sempre fui extremamente obediente. Isso aí a mãe não pode negar. Se ela dizia, você não vai sair de casa hoje, eu ficava zangado. Mas não saía. Josi, a gente vai só para mais um rápido intervalo e voltamos já com mais Melhor da Noite. E você aí de casa, obedeça a mãe de vocês, viu? Seu bando de menino atentado. A gente volta já. Estamos de volta com o terceiro bloco do Seu Melhor da Noite, batendo um papo aqui com a doutora Joseleide. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a área acadêmica, sobre seu trabalho. Olha, virou cientista. Virei cientista. Mas adaptou ao mato. Isso. Fui fazer aquilo que meu pai não queria que eu fizesse, né? Ele não queria que eu fizesse agronomia porque ele dizia assim, eu vou te pagar estudo caro, menina, para te voltar para o mato. Porque ele era agricultor. E aí eu virei cientista, me envolvi com os insetos, me apaixonei pelos insetos. Foi outra história de amor também que eu não tinha previsto, né? Quando eu me envolvi com a biologia, de fato, que eu resolvi que eu queria continuar na biologia, eu procurei um grupo que eu começasse a pesquisar, né? Conversei com os professores na UFP, porque, como eu falei aqui, tinha poucos, só tinha um mestre e os outros estavam se formando quando eu era aluna. E aí eu queria sapo, eu era apaixonada por sapo, né? E aí eu disse, eu vou estudar o sapo. Enquanto o povo quer correr longe, estudar os sapos. E aí depois eu me apaixonei pelo babaçu também. Não, eu tenho que desenvolver uma pesquisa. Comecei a procurar temas para o meu TCC e para querer desenvolver pesquisa. Aí chegou um senhor que estava fazendo mestrado fora, um senhor que é o meu pai científico, né, o professor Limeira, chegou e me apresentou os insetos, né? Me apaixonei tanto pelos insetos que depois ele virou meu esposo, né? Hoje ele não é só meu pai científico, mas é também o pai dos meus filhos. E eu procurei dentro dos insetos, ele me deu um leque de opções dentro dos insetos. Ele é entomólogo, né? Ele é entomólogo, ele é dipterólogo. Trabalha com díptera, que são moscas e mosquitos, né? São os insetos de 2 asinhas. Você matando os mosquitos e o professor Limeira estudando os bichinhos. A gente mata, entre aspas, né? A gente mata o que é preciso para poder estudar, que é para poder salvar os demais, né? E aí ele me deu um leque de opções e eu tenho uma história de pavor de lagarta, né? Então, desde criança. E eu, como bióloga, eu falava assim, não, eu sou bióloga, eu pego tudo quanto é animal e tal, e eu não posso ter pavor de lagarta. Então, eu vou estudar aquilo que eu tenho medo, que é para poder superar esse medo um dia. Boa. Então, aí eu resolvi trabalhar com os bichos que dão lagarta, né? Que são os lepidópteros. Para quem não sabe, lepidóptero é borboleta e mariposa, né? Então, na fase juvenil, na fase primária, eles são lagartas, e depois, quando se tornam adultas, que eles ganham a asa, que viram borboletas e mariposas. E aí eu resolvi optar por esse grupo.
E aí, de lá para cá, eu só me apaixonei por esse grupo. Hoje a gente cuida de uma coleção, que é uma das maiores coleções, é a maior do Nordeste e uma das maiores do Brasil. Eu ia dizer, a coleção daqui é bem grande, né? Inclusive destaque. É a coleção de insetos do Sesc UEMA, que a gente chama de CESEMA, carinhosamente, Coleção Zoológica do Maranhão. É a maior coleção de insetos do Nordeste hoje. E uma das maiores do Brasil. Daqui de Caxias. É sediada aqui em Caxias. Eu cuido de uma parte, onde ficam os lepidópteros, e o professor Limeira cuida da outra parte, onde ficam todos os outros insetos. Basicamente, quantos, assim, em números? No geral, nas duas salas, né, porque a gente divide em duas salas, como eu expliquei há pouco, nós temos cerca de 30 milhões de espécimes. 30 milhões? É, só isso. Ai. Então, de borboleta e mariposa, como são insetos maiores... Dentro da parte que eu cuido, nós temos 40 mil espécimes. Né? E aí nós trabalhamos quase que 12 horas por dia, 7 dias por semana. Ou seja, isso ali, a vida de vocês são os insetos. Para conservar. E aí o que nos ajuda, porque é muito trabalho, né? Trabalho na hora de coletar, na hora de organizar a coleção para ficar... Porque a gente deixa eles num estado de empalhamento, né? É mais fácil empalhar inseto do que empalhar vertebrados, outros animais. É bem mais fácil. Mas aí depois eles também ficam muito mais suscetíveis a quebrar, a dar praga. Eles ficam mais frágeis, né? São mais então, frágeis. O grande trabalho que a gente tem é em manter isso de forma que sirva para os meus tataranetos estudar um dia. Porque a ideia da coleção... é a gente perpetuar isso ad eterno, né? Para que alguém que queira estudar agora possa estudar, que é um banco de dados sobre a nossa biodiversidade, mas que alguém que queira estudar daqui a 200 anos também esteja lá e contribuir também, né? Como é que faz para vocês? Aí vocês vão mesmo pro meio do mato para capturar esses bichos? No meu caso, que eu comecei trabalhando com lepidóptero noturno. Eu me apaixonei pelas mariposas, né? E as mariposas são antagônicas às borboletas. As borboletas voam de dia, as mariposas de noite. Então, a minha atividade de campo é das 6 da noite, né, das 18 horas, até as 6 da manhã do outro dia. Então, a gente passa a noite toda com uma lâmpada e um lençol iluminado. Elas chegam, porque elas são atraídas pela luz. E quando elas chegam perto nesse lençol, a gente captura, sacrifica e leva para o laboratório para dar nome para elas. E aí, o ideal é a gente fazer isso sistematicamente, não é só uma vez que a gente vai lá no mato, não. É todo mês. Se eu faço o meu desenho experimental para ir todo mês, eu tenho que ir todo mês. Se eu faço para ir 2 dias consecutivos, eu vou passar 2 dias todo mês. Aí, se eu faço para ir 15 dias, eu tenho que passar 1 ano fazendo isso. E assim sucessivamente. Aí, qual é a diferença? São as asas, as cores das asas? Entre borboleta e mariposa? Não, e também entre as espécies, né? São vários tipos de borboleta. Quais as cores. Lepidóptera, a gente identifica as espécies pelas cores. Tem uma que tem uma pintinha amarela, outra tem uma pintinha um pouco laranja, outra tem uma pintinha... muita observação, né? Muito detalhe. Cada detalhe que muda é uma espécie diferente. Vocês ficam brincando de vez em quando, olha, essa daqui tem um rosto desenhado. Essa aqui é uma flor. A gente identifica isso, sim. E eles são lindos, né? Eu não costumo muito trabalhar com os microlepidópteros, mas quando a gente vai para o campo, quem é mais leigo, quem estuda, quem ainda não está estudando, né? Os alunos que começam, que inicializam nisso, eles se apaixonam pelos microlepidópteros, que são aqueles que têm os desenhos mais detalhados, tudo dourado, tem uns douradinhos, prateadinhos, assim, são... mimoso demais, assim, os detalhes e os desenhos que tem. Só que quando você vai para a prática, né, eu costumo dizer, os alunos que começam comigo, eles se apaixonam pelos micro, mas rapidinho eles perdem a esperança de trabalhar com micro lepidóptero. Porque eles são muito pequenos e na hora de você manusear no laboratório, quebra tudo. Quebra tudo. Aí o aluno acaba desistindo, né? Mas é um trabalho muito gratificante. Tem que ter uma precisão cirúrgica ali, sim, né? Sim. É uma precisão cirúrgica. A gente, na hora de esticar, de preparar o espécime, e depois, na hora de identificar, tem umas espécies que são muito parecidas uma com a outra. Então, você tem que dissecar a genitália do espécime. Sério? E aí você vai para debaixo de uma lupa, com estilete. Então, às vezes, você tem que ter
E tudo isso você aprende. Às vezes o aluno chega lá desesperado porque acha que nunca vai conseguir fazer, mas eu também passei por esse processo. Eu estou impressionado porque é muito pequeno. Ele já é muito pequeno. Que as asas são grandes, sim, mas ele mesmo... Aí para você ainda dissecar a genitália dele, meu Deus do céu. Eu já sou cego. Mesmo botando a lupa, eu não ia enxergar. Não ia. Então, esse trabalho é encantador, né? Dá muito trabalho, demora. Não é que seja difícil. Quando você pega o jeito, você faz com facilidade. Mas você tem que dedicar tempo para isso. Não é como qualquer coisa na pesquisa, né? Você tem que dedicar tempo. Pesquisa demanda muito tempo, muita observação. E o que mais encanta a gente no final é quando sai, né? Quando tu termina aquele trabalho, porque o trabalho científico, ele não é só ir para o campo, ele não é só chegar do campo e ir no laboratório para avaliar o que você conseguiu no campo. Ele só termina quando você escreve. Quando você escreve o resultado do seu trabalho, que você publica, aí você dá um trabalho por encerrado. Que aí aquele trabalho já lhe leva a outras perguntas e aí você tem que desenvolver um outro projeto para responder aquelas... filho, né? Então, quando você publica o trabalho na revista, não é como nascer um filho, né? Porque eu já tenho filho, eu sei que não é a mesma coisa, mas para quem não tem filho, acha que né? Não, mas eu falei assim, é um filho... Porque eu falei, ele é seu, foi você que botou no mundo, olha aí. É verdade. E você tem orgulho, né? No sentido, é como se fosse um filho no sentido de que você tem orgulho. Pois né? Porque é um trabalho... Agora deixa eu te fazer uma pergunta muito séria. Pode falar, sim. O povo das antigas dizia que as borboletas soltavam um pozinho que cega. Diga pro pessoal de casa se isso é verdade. Ela ainda hoje corre com medo de borboleta, a Catarina. Vai me cegar! Que é isso? Não é verdade. No máximo vai causar, como qualquer coisa que caia no seu olho, vai lhe causar uma conjuntivitezinha, dependendo da quantidade, né? Vai lhe causar uma irritação no olho, que pode levar a uma conjuntivite, uma inflamação na conjuntiva. Mas não cega. Não existe nenhum caso na ciência, registrado pela ciência, que segue. O único mal que as borboletas podem lhe causar é enquanto larva. As borboletas não, principalmente as mariposas, né, que são as que voam à noite. Então, tem algumas mariposas que elas têm os escoles, umas cerdas, que parece pelo, parece espinho em algumas outras, e essas cerdas, elas têm... a pontinha delas injeta toxina em quem tocar. Então, essa toxina ela pode só causar uma irritação na sua pele, dependendo da espécie que você... Se você pegar em lagarta, às vezes queima um pouco, né? Então, é isso. A lagarta de fogo é muito conhecida, né? Então, é toxina que ela injeta em você na hora que você toca na cerda dela. E aí, pode só causar uma dermatite rápida, né? Uma coisa... Mas tem algumas espécies que podem levar a óbito, inclusive. Sério? Tem umas espécies do gênero que a gente chama de Lonômia, que é um gênero de Saturnidae, que é um grupo muito interessante. Inclusive, a gente está preparando um videozinho para colocar no canal da Cesema sobre os saturnídeos. E aí, esse gênero Lonômia é foco de vários estudos aqui no Brasil, inclusive. O Instituto Butantan tem um departamento que estuda só o gênero Lonômia. E aí, esse gênero, quando você toca na lagarta sem querer, você começa a colocar sangue por todos os poros, dependendo da quantidade de toxina que injeta em você. Então, pelos olhos, pelos poros, você tem como é que se diz? Hemorragia nos rins, e dependendo da quantidade de toxina, você vai a óbito. Onde você encontrado esse tipo de lagarta? Aqui em Caxias nós temos várias espécies. Conversa, senhor. Não vou ter plantas na minha casa. Não vou ter plantas elas são muito exigentes. As lonômias são muito exigentes. O que você pode... a lagarta que é perigosa nesse nível, não mata, mas ela pode lhe causar muito problema de saúde, pode lhe causar problema renal e tudo mais, pode dar na sua casa, são os megalopigídeos. São umas lagartas assim, que chamam de rabo de cachorro. Não sei se vocês já viram. Ela dá naquelas plantinhas, naqueles alfinetinhos que tem a florzinha vermelhinha, que aqui na Praça do Mirante tem um monte desses alfinetinhos. Então, ela adora ficar nessas plantas na época que começa a chover. E ela parece... É como se fosse um pedaço da cauda de um cachorro
castanha, uma cauda castanha. Ela fica desse tamanho e ela é toda coberta de pelo. Então, ela é perigosa. Já vi dessas aí. Ela é perigosa, que ela não chega a matar. Não tem nenhum caso de óbito registrado pela ciência. Mas ela pode causar muita dor, muitos problemas de hemorragias internas. E esses saturnídeos que tem aqui em Caxias, onde é que nós pegamos eles? O do gênero Lonomia. Se eu não me engano, tem uns 5 espécies na coleção. A gente pega eles lá no Iamum, geralmente. Como é que eles ficam? Eles são exigentes, eles não gostam de lugar aberto e tal. Então, tu tem que ir para a mata, tu tem que estar num ambiente assim para tu te acidentar. Ou tem que estar numa plantação de, sei lá, uma grande plantação, um pomar, né, de frutas. Também é muito comum acidentes lá para o sul, nos pomares. E eles se escondem, as lagartas são gregárias, elas ficam uns montes no caule e elas ficam da cor do caule. Então, quando você vai tocar no caule, passa por perto e tal, aí você é acidentado, porque elas conseguem tocar o pelinho em você. E aí, pode, dependendo da quantidade, pode ser muito sério. Gente, aí só toca o pelinho já causa... Rapaz, eu não gostava de lagarta, agora piorou. Elas conseguem colocar a toxina com a cerdinha que tem no corpo delas. Aconteceu com um colega meu, dele encostar em uma planta, pegou numa lagarta e queimou um pouquinho aqui nele, ele passou mal e desmaiou, mas foi nervosismo. Então, tem umas que não são Lonomia, que ocorrem nos pés de manga, onde mais? Nos pés de caju. Elas crescem um monte, assim. Acho que era um pé de caju. Porque Saturnide são lagartas que são espécies que os adultos não se alimentam. Então, a lagarta come muito e elas ficam enormes, né? Elas chegam a medir 16 centímetros. Então, é fácil da gente identificar quando elas têm serdinhas no corpo. Gordinhas, que são cheias de... Tem umas estruturas que parecem umas árvores de Natal, são lindas. Sim, já mas são perigosas. Eu acho que foi uma dessas que ele triscou e queimou um pouquinho a mão dele, ele pegou e desmaiou. Rapaz, que lagarta perigosa, senhora. Desmaiou o cara. Mas fora isso... Não, os adultos não tem problema. Fora uma hemorragia e um óbito, não tem nada. Tranquilíssimo. Isso é só um dos grupos, né? Alguns poucos grupos que causam isso. A recomendação que a gente faz é ter cuidado, né? Sim. Com essas lagartas que a gente chama de lagarto de fogo ou taturana. E tentar não matar os bichinhos, né? Então, para vocês deve ser um tormento aquele menino traquino que fica matando os bichos. A gente até coleta com os alunos nas escolas, a gente leva os alunos para coletar, mas a gente sempre passa a seguinte mensagem: olha, a gente quer conhecer para preservar, né? Que a nossa ideia é essa. Se a gente, porque inseto ele vai... eles têm sua importância. Eles têm sua importância. Como eu estava falando ainda há pouco para ti, quando eu altero um ambiente, que eu posso levar a um desequilíbrio, que, consequentemente, isso vai afetar a minha qualidade de vida, o desequilíbrio de um ambiente, seja pela falta de chuva, seja pelas enchentes, seja pelo aquecimento global, enfim, vai afetar a minha vida de alguma forma. Quando eu desequilibro esse ambiente, os primeiros que respondem a esse desequilíbrio são os insetos. Então, eles são indicadores de como que a gente está matando o nosso planeta, né? E aí, se você consegue detectar isso rapidamente através dos insetos, você consegue tomar medidas que sejam eficazes, né? Sim. Não é qualquer medida, né? Porque eu penso que assim, são medidas que possam resolver o problema ou minimizá-lo. Então, o terror do professor Limeira e o seu é aquelas raquetes para matar insetos. Você não gosta de chegar perto. Não, eu também não deixo barata na minha casa. Não, aí barata já é demais. Eu também uso a raquete quando tem muita muriçoca. Mas aqueles insetos que estão lá na floresta, eu quero que eles fiquem lá na floresta. Deixa eles lá. E principalmente, a floresta é a área deles. Deixa os bichos lá. Não vai mexer nos bichos. É isso mesmo. E aí, professor, eu gostaria de agradecer por esse bate-papo. Foi muito informativo, muito interessante. Espero que você também tenha gostado. E eu gostaria, pessoal, se quiser conhecer essa coleção, tem como? Então, fale para aquela câmera ali, por favor. A gente tem um canal agora, que nessa época de pandemia todo mundo está fazendo vídeo e a gente também aprendeu um pouquinho a fazer, né? A gente tem um canal que a gente divulga, é só entrar lá no YouTube e colocar Cezema.
Coleção Zoológica do Maranhão. Outra forma de conhecer, agora não, né? Mas quando voltar às atividades normais, a gente tem uma coleção itinerante, uma coleção didática. Então, a gente leva para as escolas, quando os professores pedem. A gente leva a coleção, leva o material, leva os alunos para explicar para os outros alunos. Show. E, mais raramente, mas também é possível, o professor pode agendar com a gente uma quantidade de alunos que caiba dentro do nosso espaço, porque a gente não tem um espaço para receber, né? Então, tem um espaço limitado. Então, a gente também recebe, assim, se não for muito aluno, se não tiver muita pressa, porque a gente entra um pouquinho e depois sai um pouco, entra mais outra quantidade de aluno. Então, a gente recebe também lá na UEMA. Né? Agora, nós não estamos recebendo por causa da pandemia. Mas é possível conhecer a CESEMA um pouquinho através lá do YouTube. Pois eu fiquei muito curioso. Depois eu vou entrar em contato com você, porque eu quero conhecer, viu? Com certeza. Estudei na UEM e não... Estamos à disposição. Fui, né? Pois, professora, muito obrigado. Eu é que agradeço. Foi muito bom a conversa. Adorei conversar com vocês aqui. Ficamos né? muito Falar felizes. do que eu gosto é sempre um prazer. E desejamos aí sucesso e que a coleção aumente, que tenham mais projetos, mais bons alunos, com excelentes projetos também para enriquecer ainda mais, principalmente aqui em Caxias, tem muita gente boa. Tem mesmo. Aqui tem muita gente com muito potencial, né? E a gente aposta que está colaborando um pouquinho para que esse potencial seja revelado cada vez mais. Isso é muito bom. Então, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Viu, parabéns pelo seu também. Muito Boa noite a todos os ouvintes. E a você de casa, meu muito obrigado e desejo a todos uma excelente noite. Até a próxima.